aí que você falou do feedback, eu vejo nos clientes como as pessoas são ávidas, os profissionais da empresa são muito ávidos em ter um feedback. E quando eu comecei a fazer isso na minha empresa, geralmente me respondiam que ficaram muito satisfeitos em saber disso, em que a empresa está interessada em saber a respeito dessa pessoa, enfim, feedback dela, e isso muda completamente a dinâmica internamente. Só que como é que se faz numa pequena e média empresa para manter uma rotina de acompanhar ter esse feedback e de forma propositiva, ou seja, eu estou não só mostrando o que eu noto que ele precisa melhorar, mas já dou um caminho. Só que como se faz para manter assim, na tua experiência, uma rotina disso? A primeira coisa é ter uma preocupação genuína com as pessoas, certo? Depois metodologia, disciplina. Eu sou um líder ou um empresário que eu não tenho essa disciplina, não tenho essa metodologia. Talvez uma empresa de fora possa ajudar, né? Eu acho que sempre uma visão externa ajuda, é verdade. Mas se for o caso de, não vou investir numa empresa externa, enfim, então, coloca lá na tua agenda. Uma vez por mês, tu senta e conversa com cada pessoa do time. Se o teu time tem 15, 20 pessoas, é muito tranquilo tu marcar a cada 2 meses com metade do time, certo? Conversa com 10 em um mês, com 10 no outro mês, e assim tu vai indo. Tu não precisa também necessariamente conversar todos os meses com todas as pessoas, mas tu tem que ter essa disciplina. E na medida que tu consegue ir fazendo isso, o ambiente de trabalho ele vai ficando melhor, tu consegue ir identificando melhorias que se não fosse através dessas conversas, tu não ia saber, ok? Mas eu ressalto, sempre quando vem alguém de fora, ou alguém da própria empresa, que é o RH da empresa, geralmente surgem ideias e iniciativas muito boas. Nós, aqui na WK mesmo, a gente tem um programa, que é o que a gente chama de Student Go, que é um programa de inclusão de novos profissionais do mercado de trabalho, que veio através de algumas conversas de feedback. E, às vezes, também, é sempre legal trazer, às vezes as pessoas têm um pouco de receio, né? A liderança tem um pouco de receio de feedback, porque, não sei exatamente o que eu vou dizer para ele, o que eu vou falar, enfim, eu não estou tão próximo do trabalho dele. Então, a gente pode tirar o nome feedback e usar uma metodologia chamada one-on-one, né? Que é uma conversa, não necessariamente tu precisa chegar, ter algum ponto específico para trabalhar com essa pessoa, mas é uma conversa de one-on-one. Nós vamos reservar aqui meia hora para a gente conversar. A gente vai chegar aqui, vai sentar, vou te perguntar, aí, Ricardo, como é que tu tá? Como é que tá a tua vida? Como é que tá o teu trabalho? O que tu vê de pontos de melhoria? E aí tu vai começar a falar, vai trazer algumas coisas. Se tu colocar no Google, né, perguntas para fazer numa conversa de one-on-one, tem uma lista gigante, que é realmente algumas perguntas abertas para tu começar a provocar aquela conversa, e a partir dali tu vai construindo um diálogo. Geralmente, a primeira vez, a segunda vez são as mais difíceis, mas depois tu já cria uma sinergia maior com aquele profissional e a conversa já flui naturalmente. E isso melhora muito o clima interno da empresa. Muito. Então, realmente é um ponto importante. Então, só para finalizar a minha resposta, se tu não tem alguém específico para fazer isso, seja interno ou externo, o RH da empresa, o próprio líder e gestor tem que fazer, mas ele precisa ter essa disciplina. Pois é, agora que falou ali no líder, me lembrei que tem um e-book que vocês lançaram recentemente, em que numa parte fala da liderança inspiradora e como ele é um agente de transformação. Mas agora, assim, trazendo para o cotidiano de quem é um gestor de uma pequena média empresa que faz milhões de coisas no dia a dia, o que significa isso? Como é que ele se qualifica para isso, para ser? O que é um líder inspirador e que traz ações transformadoras na prática, assim? Ok. Acho que quando a gente fala Não, sobre... é uma pergunta que, de repente, demanda muito tempo, daqui a pouco, né? Não, eu vou dizer assim, para mim, um líder inspirador, ele é aquele que ele dá espaço para o time, ok? Ele é um líder, se ele tem milhões de coisas para fazer, provavelmente ele precisa de ajuda do time. Então, quando tu
melhor o time dele estiver desenvolvido, menos coisa ele vai ter para fazer, e a demanda maior dele vai ser justamente cuidar do time, né? Olhar para o time. Então, quando a gente fala sobre líder inspirador, eu traria como característica assim, primeiro, não se preocupe, porque tu não precisa ter todas as respostas. O que tu não tiver de resposta, tu constrói junto com o time, ok? Se a gente, como pai ou mãe de crianças, a gente também não tem as respostas. A gente tem coisas que a gente não sabe. E tá ok, né? Depois, o líder, ele precisa, de fato, ter empatia, saber se colocar no lugar do outro, saber ouvir a realidade do outro. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta a gente querer separar, não, vida pessoal, e trabalho é trabalho, né? Se tem uma mãe na empresa que o filho está em casa doente, é óbvio que o rendimento dela não vai ser o mesmo, é óbvio. E é óbvio que a tua cobrança em cima dela também não pode ser a mesma, né? A tua pressão em cima dela não pode ser a mesma, porque ela já tem uma pressão natural da vida dela que está acontecendo naquele momento ali. Então, se tu tem empatia e escuta ativa para perceber isso, tu consegue realmente conduzir. E isso as pessoas dão um valor gigantesco, né? Eu acho que quando a pessoa tem um problema fora da empresa, que dentro da empresa ela encontra esse alento, ela fica mais comprometida com a empresa. Pois então, porque também... a pessoa, ela não tem, muitas pessoas dizem, ele é um ótimo profissional, mas como pessoa é ruim. Não é, a pessoa, ela é uma só. Então, ela é uma só. E ela então, faz uma profissão, é um reflexo do que ela é na vida pessoal. Exatamente. A pessoa é um ótimo profissional, mas a pessoal é ruim. O que está querendo dizer? Ela entrega muito resultado, mas na vida pessoal é uma confusão. Ou seja, não é sustentável. Ela está entregando muito resultado agora, mas provavelmente ali na frente ela vai sair da empresa ou não vai se sustentar. E eu acho que a liderança também tem um papel de antecipar algumas situações. Né? Então, quando a gente, trazendo um exemplo, o exemplo que a gente falou aqui antes, um colaborador pode, sim, em algum momento, estar com o filho doente e aí talvez você não vai poder contar com aquela pessoa. Situações acontecem. Então, acho que o papel da liderança também é organizar o time e organizar as suas demandas para os imprevistos que eles vão acontecer. E, para isso, né, além de uma organização muito boa e muita comunicação com a equipe, existe também um mínimo de inteligência emocional, porque eu acredito que o líder também ele tem um papel ali de conseguir equilibrar as coisas, né, da vida pessoal com o trabalho, ajudar a sua equipe nisso, e muitas vezes as pessoas têm demandas, enfim, graves ou sérias na sua vida pessoal e precisam trabalhar para resolver aquilo lá. Então, no comecinho da referência para isso. Da tua resposta ali, você falou uma coisa que acredito, assim, que para todos, ou a maioria dos que estão aqui presentes hoje, deve ter caído, assim, como serviu em cada um, eu acho, de nós, em mim, pelo menos, também, porque esse é o nosso desafio. Falou ali, se o líder tem muita coisa para fazer, é porque ele precisa de ajuda da equipe. Ele não está sabendo distribuir esse trabalho entre a equipe, e esse é o principal desafio. E isso todo dia, eu, por exemplo, luto com isso, porque a tendência é a gente centralizar muitas coisas, e vejo que no cliente também. Aproveitando esse ensejo, já gostaria de pedir para todos os que estão aqui participando desse evento hoje, que usem a ferramenta que tem de mensagem, de chat aqui, do Meet, para se apresentar, dizer a sua empresa, nome, cidade, e também se sentiram tocados aí, por isso que o André falou, de quando um líder ele tem muita coisa para fazer, porque ele não está sabendo distribuir e orientar bem a sua equipe. E um ponto que Ricardo, só um exemplo aqui que eu queria dar, né, que foi uma experiência real que eu tive, que eu gosto sempre de, no papel de liderança, sempre me pergunto isso, né? Se eu não estiver aqui, né, a equipe sabe o que fazer, a equipe sabe conduzir o processo, a empresa, como é que essa equipe vai funcionar, né, se eu não estiver? E aí eu fiz uma experiência que há 3 anos atrás, no qual eu me afastei por 6 meses da empresa, eu me dei de presente um período sabático e deixei a empresa nas mãos do time, né? Um time que eu já trabalhava junto há um bom tempo, e enfim, realmente eu
saí fora da empresa. Durante 6 meses, a empresa estava aí com o time. Como é que esse time se comporta? As coisas acontecem, elas não acontecem, e as coisas aconteceram, e quando eu voltei, eu fiz mudanças, né? Porque quando a gente tem um olhar de fora também externo, a gente muda completamente a nossa visão, mas fiquei bem satisfeito, assim, no sentido de que o dia a dia, a operação da empresa, ela se manteve igual. Então, isso é ótimo, né? Então, acho que quando um líder ele não consegue se ausentar, é porque ele precisa realmente trabalhar um pouco mais com a equipe.